Meu marido me ofereceu para outro homem para ganhar dinheiro e acabou destruindo a própria vida. Meu nome é Cíntia, e eu jamais imaginei que a pessoa em quem mais confiava seria capaz de me trair de forma tão cruel. O cheiro de fritura do bar da esquina se misturava com o ar úmido da tarde paulistana quando cheguei em casa naquela quinta-feira. Nosso apartamento em Cidade Tiradentes nunca foi luxuoso, mas sempre foi nosso. Um cantinho que Eduardo e eu construímos juntos, ao longo de 5 anos de casamento. Agora, olhando para a pilha de contas em cima da mesa da cozinha, cada envelope amarelado parecia gritar nossa falência. Cíntia, você chegou. A voz do Eduardo soou diferente, carregada de uma tensão que fez meu estômago se apertar. Ele estava sentado no sofá desgastado, os cabelos bagunçados e aquele olhar que eu havia aprendido a temer nos últimos meses. O olhar de quem estava prestes a fazer algo desesperado. Oi, amor. Tentei soar natural, mas minha voz saiu trêmula. Como foi o dia? Eduardo não respondeu imediatamente. Seus dedos tamborilavam nervosamente no braço do sofá, e eu podia ver as engrenagens da sua mente trabalhando. Nos últimos 3 meses, desde que ele perdeu o emprego na metalúrgica, nossa vida havia se transformado em um pesadelo financeiro. O seguro-desemprego mal cobria o básico, e as contas se acumulavam como uma montanha intransponível. Preciso te falar uma coisa. Ele se levantou, caminhando até a janela pequena que dava para o pátio interno do prédio. Conversei com o João Victor hoje. João Victor. O nome me fez arrepiar. Eu o conhecia apenas de vista. Um homem de uns 40 anos, sempre bem vestido, que dirigia um Civic preto e morava em um apartamento no Morumbi. Eduardo havia trabalhado alguns meses para ele como autônomo, fazendo entregas e pequenos serviços. Sempre voltava para casa com histórias sobre a vida luxuosa do João Victor, como se fosse uma espécie de herói inalcançável. E o que vocês conversaram? Perguntei, sentindo que não queria ouvir a resposta. Eduardo se virou para mim, e foi então que vi algo que nunca havia visto antes nos seus olhos. Uma mistura de vergonha e determinação que me gelou por dentro. Ele tem uma proposta. As palavras saíram pausadas, como se cada uma pesasse 1 tonelada. Uma proposta que pode resolver todos os nossos problemas. Meu coração começou a bater mais forte. Que tipo de proposta? Eduardo caminhou até mim, mas não me tocou. Ficou parado a 1 metro de distância, como se uma barreira invisível tivesse se erguido entre nós. Ele te achou interessante naquele dia que você foi me buscar no trabalho dele. A voz dele saiu quase como um sussurro. Disse que pagaria bem por 1 noite de companhia. O mundo parou. Literalmente parou. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés e eu estivesse caindo em um abismo sem fim. As palavras ecoavam na minha mente, mas meu cérebro se recusava a processar o que acabara de ouvir. O quê? Foi tudo o que consegui dizer. Cíntia, escuta. Eduardo tentou se aproximar, mas eu recuei instintivamente. Não é o que você está pensando. É só um jantar, uma conversa. Ele é um homem solitário e... Você está me oferecendo para outro homem? As palavras saíram como um grito abafado. Eduardo, você perdeu completamente o juízo? Não é assim. Ele levantou as mãos como se tentasse me acalmar. Olha a nossa situação, Cíntia. Olha essas contas. O aluguel está 3 meses atrasado. A energia vai ser cortada semana que vem. E você sabe que o dono do apartamento já está perdendo a paciência. Nós não temos opção. Sempre temos opção! Gritei, e minha voz ecoou pelas paredes, finas do apartamento. Sempre! Eduardo passou as mãos pelo rosto, e pude ver a frustração crescendo nele como uma tempestade. Ele ofereceu 5.000 reais, Cíntia. 5.000! É mais do que eu ganhava em 3 meses trabalhando. Sua voz ficou suplicante, quase infantil. É só uma noite. Só uma noite. E todos os nossos problemas se resolvem. Senti as lágrimas queimando meus olhos,
Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva pura, de uma decepção tão profunda que doía fisicamente. Você realmente acredita nisso? Minha voz saiu baixa, controlada, mas carregada de uma frieza que me surpreendeu. Você realmente acredita que eu sou uma mercadoria que pode ser vendida? Eduardo abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. E foi nesse silêncio que eu soube que o homem com quem me casei havia morrido e um estranho desesperado havia tomado seu lugar. Do outro lado da parede, ouvi Dona Beth, nossa vizinha, colocando música alta. Uma voz feminina cantando sobre liberdade e recomeços. Ironia do destino, pensei, enquanto o mundo que eu conhecia desabava ao meu redor. 3 dias se passaram desde aquela conversa maldita, e Eduardo não tocou mais no assunto. Mas eu sentia sua presença como uma sombra pesada sobre mim. Ele andava pela casa como um fantasma inquieto, sempre com aquele olhar de quem estava calculando, planejando, esperando o momento certo para voltar ao ataque. Na sexta-feira, quando cheguei do trabalho na loja de roupas do centro, encontrei Eduardo sentado à mesa da cozinha, cercado por uma pilha de contas. Sua expressão era de desespero puro, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma semana. Cíntia, senta aqui, por favor. Sua voz estava diferente, mais suave, mais manipuladora. Reconheci o tom. Era o mesmo que ele usava quando queria me convencer de alguma coisa. O que foi agora, Eduardo? Perguntei, mas já sabia. Sentia no ar a tempestade, que se aproximava. Olha isso aqui. Ele espalhou as contas na mesa como cartas de baralho. 3.500 de aluguel atrasado, 1.200 da energia, 800 do cartão de crédito, sem contar o mercado, a farmácia, o gás. Seus dedos tremiam enquanto apontava, para cada conta, e eu podia ver o suor se formando em sua testa. Eduardo, a gente dá um jeito. Sempre deu. Não, Cíntia. Ele bateu a mão na mesa, fazendo os papéis voarem. Não dá mais. O Sr. Ademir veio aqui hoje. Disse que se não pagarmos até segunda-feira, ele vai começar o processo de despejo. Senti meu estômago se contrair. Sr. Ademir era nosso proprietário, um homem rígido que já havia demonstrado pouca paciência com nossos atrasos. Eu falei com ele, expliquei a situação, mas ele não quer saber. Disse que tem família interessada no apartamento e que pode pagar à vista. Eduardo passou as mãos pelo rosto e vi que havia lágrimas em seus olhos. Cíntia, nós vamos ficar na rua. Então vamos procurar outro lugar, mais barato. Com que dinheiro? Sua voz subiu uma oitava. Você acha que alguém vai alugar um apartamento para a gente sem comprovação de renda? Sem fiador? Sem entrada? Eduardo se levantou e começou a caminhar pela cozinha como um animal enjaulado. Eu o observava, sentindo que ele estava construindo um argumento, preparando o terreno para algo que eu não queria ouvir. João Victor me ligou ontem à noite. As palavras saíram pausadas, calculadas. Ele disse que a proposta continua de pé. 5.000 reais, Cíntia. 5.000 reais que resolveriam todos os nossos problemas. Eduardo, não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Já falamos sobre isso. Falamos sim, mas você não escutou. Ele se virou para mim com uma expressão que misturava desespero e raiva. Você não escutou porque não quer encarar a realidade. Nós estamos afundando, Cíntia. Prefiro afundar com dignidade do que me salvar me vendendo. Dignidade? Eduardo riu, mas foi um riso amargo, cruel. Que dignidade vai ter morando na rua? Que dignidade vai ter quando estivermos pedindo comida na porta da igreja? Senti as palavras dele como tapas na cara. Havia uma frieza em sua voz que eu nunca havia escutado antes. Além do mais, ele continuou, se aproximando de mim. Não, é como se você fosse virgem. Não é como se nunca tivesse ficado com outro homem antes. O quê? Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você mesma me contou sobre o Marcelo do seu trabalho anterior. Disse que rolou algo entre vocês antes de a gente se conhecer.
Eduardo, isso foi há 8 anos. E eu não estava casada com você. Mas você fez. Você transou com ele. Sua voz estava ficando cada vez mais dura. Qual é a diferença? Pelo menos agora seria por uma causa nobre, para salvar nossa família. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Eduardo estava usando minha própria história, minha própria honestidade contra mim. Estava distorcendo tudo para justificar o injustificável. A diferença, Eduardo. Falei devagar, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. É que com o Marcelo eu escolhi. Eu quis. Eu desejei. Você está me pedindo para me prostituir. Não é prostituição, ele gritou. É um favor. É um sacrifício pela nossa família. Nossa família? Ri, mas foi um riso sem humor. Que família, Eduardo? Que família pede para a esposa transar com outro homem? Eduardo ficou em silêncio por um momento, e eu pude ver a máscara caindo. Por um segundo, vi a vergonha em seus olhos, a consciência do que estava pedindo. Mas então, como um switch sendo ligado, a manipulação voltou. Cíntia, eu te amo. Mais do que tudo na vida. Mas o amor não paga conta. Sua voz ficou suave, quase carinhosa. É só uma noite. Só uma noite. E depois voltamos à nossa vida normal. Normal? Sussurrei. Você realmente acredita que depois disso a gente vai voltar ao normal? Eduardo não, respondeu. E foi nesse silêncio que eu entendi que ele não se importava com o depois. Só se importava com o agora, com o dinheiro, com a solução rápida. Nada mais importava para ele. Nem eu. A decisão não foi consciente. Foi como se meu corpo tivesse tomado o controle enquanto minha mente se desligava. Na segunda-feira de manhã, quando Eduardo me entregou o papel com o endereço do restaurante e o horário, 20 horas, restaurante Dom Giovanni, Vila Madalena, eu simplesmente peguei e guardei na bolsa. Cíntia, você não precisa fazer nada que não queira, Eduardo disse. Mas havia um alívio em sua voz que me deixou enjoada. É só um jantar. Só conversem, bebam um vinho e depois vocês vêm. Vocês vêm, como se eu fosse para uma entrevista de emprego. O dia passou como um borrão. No trabalho, fingi estar doente e saí mais cedo. Passei a tarde inteira no banheiro, vomitando de nervosismo, tentando me convencer de que ainda podia desistir. Mas a cada hora que passava, o peso das contas não pagas ficava mais pesado nos meus ombros. Às 7 da noite, estava em pé no espelho do quarto, usando o único vestido que ainda me fazia sentir bonita. Um azul marinho que ganhei da minha mãe no meu aniversário de 25 anos. Eduardo estava sentado na cama, me observando como se estivesse enviando um soldado para a guerra. Você está linda, ele disse, mas suas palavras soaram vazias. Eduardo, falei sem tirar os olhos do espelho. Se eu fizer isso, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Houve uma pausa. Uma pausa longa demais. Eu sei, ele respondeu finalmente. Mas pelo menos vamos estar vivos. O restaurante Dom Giovanni ficava numa rua arborizada da Vila Madalena, longe do nosso mundo. Quando o Uber me deixou na porta, senti como se estivesse entrando em outro planeta. Um planeta onde as pessoas tinham dinheiro suficiente para jantar em lugares com valet e sommelier. João Vitor estava me esperando numa mesa no canto, e quando me viu, se levantou com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele era exatamente como eu lembrava. Alto, cabelos grisalhos bem cortados, terno caro. Mas havia algo em sua expressão que me surpreendeu. Não era luxúria. Era tristeza? Cíntia, obrigado por vir. Sua voz era mais suave do que eu esperava. Por favor, sente-se. O garçom apareceu imediatamente, como se tivesse sido treinado para ser invisível até ser necessário. João. Victor pediu vinho, algo com um nome francês que eu nunca tinha ouvido falar, e eu me limitei a acenar quando ele perguntou se eu aprovava. Você está nervosa, ele observou, depois que ficamos sozinhos. Estou. Não via sentido em mentir.
Posso perguntar por quê? A pergunta me pegou de surpresa. Por que estou nervosa? Não é óbvio? João Victor se inclinou para a frente, e foi então que vi algo em seus olhos que me deixou confusa. Não era o olhar de um predador. Era o olhar de alguém que havia visto muita coisa e se arrependido de quase tudo. Cíntia, posso ser direto com você? Assenti sem saber o que esperar. Seu marido me procurou há 2 semanas. Disse que vocês estavam passando por dificuldades financeiras e que você estaria disposta a me fazer companhia em troca de ajuda. O vinho chegou, e João Victor aprovou e esperou o garçom se afastar antes de continuar. Eu tenho 42 anos, Cíntia. Sou divorciado há 5 anos. Não tenho filhos. E sim, tenho dinheiro. Muito dinheiro. Ele tomou um gole do vinho. Mas sabe o que eu não tenho? Dignidade para aceitar a proposta do seu marido. Senti como se tivesse levado um tapa. O quê? Você realmente acha que um homem que oferece a própria esposa para... Outro homem te ama? Você realmente acredita que isso é amor? As palavras dele ecoaram no restaurante elegante como bombas explodindo. Senti as lágrimas queimando meus olhos, mas não conseguia falar. Cíntia, eu aceite jantar com você esta noite não porque quero te levar para a cama. Aceitei porque quero te mostrar algo que talvez você não esteja enxergando sozinha. O quê? Minha voz saiu como um sussurro. Que você vale muito mais do que 5.000 reais. Que você vale muito mais do que qualquer quantia de dinheiro. E principalmente... Ele se inclinou para a frente, olhando diretamente nos meus olhos. Que um homem que realmente te ama jamais te colocaria nessa situação. João Victor abriu a carteira e colocou uma nota de 100 reais na mesa. Vou embora agora, Cíntia. Quero que você termine sua refeição, peça uma sobremesa, tome todo o vinho que quiser. Está pago. E quando chegar em casa, quero que olhe no espelho e se pergunte: que tipo de vida eu mereço? Ele se levantou, vestiu o paletó e antes de sair, se virou uma última vez. Seu marido vai me ligar amanhã perguntando como foi a noite. Vou dizer que você é uma mulher extraordinária e que ele não merece você. E espero que você acredite nisso também. Fiquei sozinha naquela mesa, num restaurante caro, bebendo vinho francês e chorando. Mas pela primeira vez em semanas, não estava chorando de desespero. Estava chorando de alívio. Alguém havia me visto. Alguém havia me enxergado como mais do que um objeto, mais do que uma solução para problemas financeiros. Pela primeira vez, alguém havia me tratado como uma pessoa que merecia respeito. Cheguei em casa às 11 da noite, e Eduardo estava me esperando na sala, caminhando de um lado para o outro como um leão faminto. Quando me viu entrar, seus olhos brilharam com uma expectativa que me fez sentir náuseas. E então, ele se aproximou, tentando ler minha expressão. Como foi? Olhei para ele. Realmente olhei. Talvez pela primeira vez em meses, vi um homem que havia se tornado um estranho, alguém capaz de vender a própria esposa por dinheiro. As palavras de João Victor ecoavam na minha mente. Um homem que realmente te ama jamais te colocaria nessa situação. Foi esclarecedor, respondi tirando os sapatos. Esclarecedor como? Eduardo me seguiu até o quarto, sua voz carregada de ansiedade. Vocês... O que aconteceu? Nada aconteceu, Eduardo. Me virei para ele, e pela primeira vez em semanas, minha voz saiu firme. Absolutamente nada. A expressão dele mudou instantaneamente. A expectativa se transformou em confusão, depois em raiva. Como assim nada? Você ficou lá 3 horas. Ficamos conversando. Conversando? Eduardo riu, mas foi um riso nervoso, desesperado. Cíntia, pelo amor de Deus, me fala o que aconteceu. Ele vai ajudar a gente ou não? Sentei na cama e comecei a tirar os brincos. Os mesmos brincos que minha avó me deixou. Os únicos de valor que eu ainda possuía. De repente, eles pareciam mais preciosos do que nunca. Eduardo, senta aqui.
Minha voz saiu calma, controlada. Preciso te contar uma coisa. Ele se sentou ao meu lado, mas manteve distância, como se pressentisse que não ia gostar do que estava por vir. João Vitor me disse algo interessante hoje. Comecei devagar, escolhendo cada palavra. Ele disse que um homem que oferece a própria esposa para outro homem não a ama de verdade. Que absurdo, claro que eu te amo. Estou fazendo isso por nós. Por nós? Ri, mas foi um riso triste. Eduardo, você está fazendo isso por você. Para resolver seus problemas, suas dívidas, sua incapacidade de lidar com a realidade. Eduardo se levantou bruscamente, a máscara de marido preocupado finalmente caindo. Ah, entendi. O ricaço te encheu a cabeça com essas ideias. Te fez se sentir especial, é isso? Sua voz estava ficando agressiva. Você acha que ele se importa com você? Você é só mais uma para ele. Talvez, respondi calmamente. Mas, pelo menos ele me viu como uma pessoa, não como uma mercadoria. Mercadoria? Eduardo gritou. Eu nunca te tratei como mercadoria. Não, me levantei também. E senti uma força crescendo dentro de mim. Uma força que eu não sabia que possuía. Então como você chama oferecer sua esposa para outro homem por 5.000 reais? Eduardo ficou em silêncio por um momento, e pude ver as engrenagens da sua mente trabalhando, procurando uma saída, uma justificativa. Cíntia, você não entende. Estou desesperado. Nós vamos ficar na rua. E daí? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. E daí se ficarmos na rua? Prefiro dormir embaixo da ponte com minha dignidade intacta do que num apartamento comprado com minha humilhação. No dia seguinte, enquanto Eduardo saía para resolver umas coisas, provavelmente para ligar para João Vitor, ouvi a batida familiar na porta. Dona Beth. Bom dia, filha. Como você está? Deixei-a entrar e, pela primeira vez em semanas, sorri genuinamente. Estou bem, Dona Beth. Melhor do que imaginei que pudesse estar. Ela me olhou com aqueles olhos sábios e assentiu, como se soubesse exatamente o que havia acontecido. Você encontrou sua voz, ela disse. Não como pergunta, mas como constatação. Acho que sim. E agora? O que você vai fazer? A pergunta me pegou de surpresa. Durante tantos meses, eu havia me acostumado a reagir, a sobreviver, a apenas existir. Mas fazer algo, tomar uma decisão ativa sobre minha própria vida, isso era território inexplorado. Não sei, admiti, mas sei o que não vou fazer. Não vou mais me vender. Não vou mais aceitar ser tratada como um objeto. Dona Beth sorriu e tocou minha mão. Sabe, Cíntia, eu trabalho como voluntária no Centro de Apoio à Mulher da região. Conhecemos muitos casos como o seu, e uma coisa que sempre digo para as meninas: a primeira e mais difícil parte é perceber que você merece mais. Você acabou de dar esse passo. E a segunda parte? A segunda parte é agir. É sair da situação. É reconstruir. Ela pausou, me olhando diretamente nos olhos. Você está pronta para isso? Pela primeira vez em meses, senti esperança. Não era uma esperança vaga, baseada em sonhos impossíveis. Era uma esperança concreta, baseada na descoberta de que eu tinha força, de que eu tinha valor, de que eu merecia mais. Estou pronta, respondi. E pela primeira vez, acreditei em minhas próprias palavras. 2 semanas depois, eu estava carregando a última caixa das minhas coisas para o carro de Dona Beth. O apartamento em Cidade Tiradentes, que um dia foi nosso lar, agora parecia uma prisão da qual eu finalmente havia conseguido a chave. Eduardo não estava em casa. Ele havia saído de manhã cedo, depois de mais uma discussão sobre dinheiro, sobre minha teimosia, sobre como eu estava destruindo nossa família. Mas suas palavras não me machucavam mais. Tinham perdido o poder sobre mim. João Vitor havia cumprido sua promessa.
Quando Eduardo o ligou, desesperado para saber se eu havia colaborado, João Vitor foi direto. Sua esposa é uma mulher extraordinária, Eduardo. E você não merece ela. Depois disso, Eduardo ficou 3 dias trancado no quarto, saindo apenas para beber. Pronta, filha? Dona Bete apareceu ao meu lado, suas mãos calejadas segurando uma caixa com meus livros. Mais do que pronta. O pequeno apartamento que eu havia alugado ficava a apenas 15 minutos dali, mas parecia estar em outro mundo. Era menor, mais simples, mas era meu. Comprado com meu salário da loja, garantido com meu nome, decorado com minhas escolhas. Na primeira noite sozinha, sentei no chão da sala vazia e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de liberdade, de uma felicidade tão pura que doía no peito. 3 meses depois, estava na mesa da cozinha do Centro de Apoio à Mulher, conversando com Fernanda, uma jovem de 23 anos que havia chegado naquela manhã com o rosto inchado e os olhos assombrados. Ele disse que me ama. Fernanda, sussurrava, tocando inconscientemente o hematoma no braço. Disse que só fez isso porque estava nervoso, que não vai acontecer de novo. E você acredita nele? Perguntei gentilmente, servindo café para ela. Eu não sei. Nós temos uma casa juntos, uma vida. Se eu sair, vou ficar sem nada. Olhei para Fernanda e vi a mim mesma 6 meses atrás. Perdida, confusa, acreditando que era melhor aceitar migalhas de amor do que ficar sozinha. Fernanda, falei, segurando suas mãos trêmulas. Posso te contar uma história? E contei. Contei sobre Eduardo, sobre a proposta humilhante, sobre como eu quase perdi minha dignidade por medo. Contei sobre João Vitor, sobre Dona Bete, sobre o dia em que descobri que eu valia mais do que qualquer quantia de dinheiro. Você saiu mesmo? Fernanda perguntou, seus olhos brilhando com uma esperança tímida. Saí. E sabe o que descobri? Que ficar sem nada é só uma expressão. Quando você sai de uma relação abusiva, você não fica sem nada. Você fica com a coisa mais importante de todas. Você mesma. Fernanda chorou, e eu a abracei, sentindo sua dor como se fosse minha. Mas também senti sua força. A mesma força que eu havia descoberto dentro de mim. Naquela tarde, ao voltar para casa, passei em frente ao prédio onde morava com Eduardo. O carro dele estava estacionado na frente, mas parecia mais velho, mais surrado. Pela janela do apartamento, pude ver a luz da televisão piscando. Ele ainda estava lá, provavelmente bebendo, provavelmente sozinho. Por um momento, senti uma pontada de pena. Mas então lembrei das palavras que Dona Bete me disse no dia em que saí. Pena é um sentimento perigoso, Cíntia. Você pode ter pena dele, mas nunca se esqueça de que ele escolheu o caminho que o trouxe até aqui. Eduardo havia perdido o emprego 2 semanas depois da nossa separação. Soube disso por acaso, através de uma conhecida. Aparentemente, João Vitor havia falado com algumas pessoas sobre o caráter de Eduardo. Ninguém queria trabalhar com um homem que vendia a própria esposa. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Mais magra, talvez. Comer sozinha ainda é um hábito que estou aprendendo. Mas meus olhos brilham com uma luz que eu não via há anos. Meus ombros estão eretos, minha voz é firme, minhas mãos não tremem mais. Trabalho meio período na loja e meio período no centro de apoio. Não ganho muito, mas ganho o suficiente. E descobri algo incrível. Quando você se respeita, o dinheiro deixa de ser o mais importante. Na semana passada, recebi uma mensagem de João Victor. Como você está? Perguntava. Respondi com uma foto minha sorrindo na porta do centro de apoio. Ele respondeu apenas com um emoji de coração. Às vezes, ainda acordo no meio da noite e por um segundo, esqueço onde estou. Por um segundo, espero ouvir a respiração pesada de Eduardo ao meu lado, sentir o peso da sua presença controladora. Mas então lembro. Estou em casa, na minha casa, livre. E sorrio na escuridão,
porque aprendi a lição mais importante da minha vida. Nenhum dinheiro vale sua dignidade. Você sempre pode recomeçar. Sempre. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.